Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, Felipe Robledo. Se você é do canal, muito obrigado. Se é a sua primeira vez aqui, seja sempre muito bem-vindo. Espero que goste. Se inscreva, compartilhe, ative o sininho. E vamos continuar resolvendo a prova da UERJ de 2020, específica de História, com hoje a questão de número 4. Então, olha só, vamos à questão. Bem, a questão começa com uma tabela para a gente falando sobre a divisão político-administrativa na América de colonização espanhola, entre 1808 e 1850. Dividido em 3, os vice-reinados, as capitanias gerais e os estados independentes, até 1850, exceto quando indicado. E aí, essa tabela vem seguida de um texto. Vamos lá. Apesar da fragmentação da América Espanhola em 10 repúblicas, no momento da independência, até meados do século, já havia 16. Políticos, intelectuais e escritores dos anos 1850 e 1860 mantinham a ideia anteriormente propagada, não só por Simão Bolívar, de que existe uma consciência e identidade hispano-americana, latino-americana, comum, que supera os nacionalismos locais e regionais. Eles argumentavam que a América Latina era fundamentalmente distinta dos Estados Unidos, a outra América. Acima de tudo, também acreditavam que os Estados Unidos eram seu inimigo. E aí, aqui embaixo, nós temos a pergunta. A noção da América Latina, construída a partir de meados do século XIX, está associada a processos internos e externos aos países da região. E aí, vamos lá, o que ele quer? Ele quer, primeiro, que a gente apresente um fator de ordem interna pela dinâmica territorial retratada na tabela. E depois, ele quer que a gente cite ainda uma ação política dos Estados Unidos, entre 1840 e 1910, que reforçava o entendimento político e intelectuais dos escritores ressaltados no texto diante desse país. Então, vamos lá, vamos por partes. Vamos entender a primeira questão que ele está dizendo para a gente, ou seja, um fator de ordem interna responsável pela dinâmica territorial retratada na tabela. E olha só, que dinâmica é essa? Preste atenção. Se você olhar para a tabela, ela começa com a gente com vice-reinos e capitanias gerais, que estão ali no mesmo período, 1808 e 1808. E o que você enxerga? Você tem 4 vice-reinos, Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Prata, e você tem 4 capitanias gerais, Guatemala, Cuba, Venezuela e Chile. Quando você olha, então, para os estados independentes, certo? Você percebe que isso cresce exponencialmente. Por exemplo, a Guatemala, a capitania geral da Guatemala, fica responsável ali por Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, México. Cuba, por Cuba, Haiti, República Dominicana. Venezuela, por Venezuela, Colômbia, Equador, Panamá. Chile, pelo Chile e Peru. E a parte do vice-reinado do Prata, que não tinha capitania geral, ficava ali pela ideia de Bolívia, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, olha só, isso é uma coisa interessante. Inclusive, para a gente poder fazer um comparativo com a América Portuguesa. Sim, ou seja, aquela ideia de, por exemplo, quando a América Portuguesa se torna independente, ela mantém o território. Quando a América Espanhola se torna independente, ela fragmenta o território. E aí, grande parte desta fragmentação que você tem na tabela vai acontecer por quê? Por uma série de disputas de poderes locais. E essas disputas envolvem quem? Envolvem os caudilhos, ou seja, a disputa dessa elite local dessa América Latina espanhola. A disputa, por exemplo, entre liberais e conservadores, muito centralizado na ideia, muito presente, inclusive no Brasil, tá? Entre centralizar e descentralizar o poder. Você viu, por exemplo, quando estudou Guerra do Paraguai, que você tinha uma disputa muito grande, 2 grandes grupos nessa América Latina, nesse sul, né, da América Latina, como os blancos e os colorados. Então você pode colocar aí, nessa primeira, como um fator de ordem interna, exatamente isso. As disputas políticas locais, a disputa entre os caudilhos, a disputa entre centralização e descentralização, entre liberais e conservadores. Matamos a primeira parte, bem tranquila para a gente. Ele quer uma questão geral, nada muito específico. E na B, ele vai dizer o seguinte, aí vamos dar mais atenção para B, quando ele fala o seguinte, olha só. Cite ainda uma ação política dos Estados Unidos entre 1840 e 1910 que reforçava o entendimento de políticos, intelectuais, escritores ressaltado no texto diante desse país. E aí, vamos lá. Primeira questão básica. O que esses políticos, intelectuais e escritores falam dos Estados Unidos? Está aqui, ó. Eles falavam que a América Latina, vamos lá, América Latina, certo? Era fundamentalmente distinta dos Estados Unidos, a outra América. Acima de tudo, também acreditavam
que os Estados Unidos eram seu inimigo, beleza? Ou seja, e aí para isso, vamos lembrar o seguinte, tá? Vamos lembrar a ideia muito latente, por exemplo, quando você vê um programa de entretenimento dos Estados Unidos, no qual você tem ali a questão do voto popular, já perceberam que eles não falam que os Estados Unidos votou, os Estados Unidos definiu, os estadunidenses definiram? Geralmente é a América decidiu, a América votou. Isso já dá uma cara, de início, para a gente imaginar que os Estados Unidos se colocam como um outro elemento, certo? Ele é uma outra, ele é a América. E nós somos os países, certo? A gente fala isso, inclusive, quando a gente fala a questão da nacionalidade. A gente fala, nascemos no Brasil, somos brasileiros, nascemos na Argentina, são argentinos, no Chile, chilenos, nos Estados Unidos, americanos. O que tem uma certa lógica nesse processo dominador dos Estados Unidos. Lembra? Se eu estou no século XIX, eu estou falando de dois processos muito claros para a gente. Eu estou falando de uma marcha para o oeste, uma expansão interna norte-americana, que vai basicamente ali comprar territórios europeus e tomar territórios de povos que ele considera inferior, por exemplo, índios do México. E eu estou falando também, ali no iniciozinho do século XX, do corolário Roosevelt, ou do Big Stick, aquela política do porrete, que é o que a questão quer. Então, por exemplo, vamos lembrar do Porfírio Dias, lá no México. O que o Porfírio Dias diz? Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. E aí, por que Porfírio Dias vai dizer isso? Porque ao longo desse processo do século XIX, início do século XX, o que os americanos vão fazer, por exemplo? Tomar territórios do México. Exemplo clássico para a gente, o Texas. Sim, o Texas era mexicano, e os americanos vão conquistá-lo, vão tomá-lo, vão furtar o Texas do México através de conflitos. Podemos falar, por exemplo, de Cuba. Sim, durante muito tempo, Cuba vai ser quase que um quintal dos Estados Unidos, onde os americanos vão passar férias, onde vão explorar a economia cubana, onde o mais importante, aí você tem isso, que é o fundamental dessa questão, quando os americanos apoiam a independência de Cuba, eles vão impor, de alguma forma ali, a chamada Emenda Platt. E a Emenda Platt ela vai permitir intervenções militares dos Estados Unidos em Cuba. Beleza? Então você tem as guerras com o México, as guerras hispano-americanas, então significou isso. A ideia da Emenda Platt em Cuba, a ideia do Canal do Panamá. Sim, porque acontece? Em 1903, eu vou ter os Estados Unidos e a Colômbia, que era quem pertencia ao Panamá nesse momento, um acordo chamado de Ai-Ehan, certo? O que permitiria ali a exploração dos Estados Unidos daquele istmo, ali daquele Panamá. O governo norte-americano ratifica o acordo. O governo colombiano não, com medo de perder a soberania. Não tem problema. Os americanos fazem o quê? Apoiam a independência do Panamá. E aí, com isso, passo a ter uma dominação, uma possibilidade de exploração deste canal do Panamá. Então, você pode colocar, então, nessa segunda questão, exatamente isso que eu falei. Quando ele fala para a gente essa ideia de por que os intelectuais, escritores e políticos ressaltam a ideia desses Estados Unidos como grande inimigo, é exatamente por causa disso. Por todos esses eventos no qual os americanos agiram de forma direta ou indireta para garantir seus interesses em questões geopolíticas locais. Ok? Espero que tenha ficado claro, espero que tenham entendido a questão, e aí vamos para a próxima, no próximo vídeo. Um beijo em todos e até então.